Márcio Machado, por favor, nos conduz em oração. Por favor. Ok. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por este sol que brilha lá fora. Nós te agradecemos por esse momento em que podemos parar o que estamos fazendo para participar deste importante ensino. Nossa oração é para que o Senhor use pastor Marcos e este momento para falar aos nossos corações, para edificar as nossas vidas, para nos levar a aprender mais algumas verdades da Tua Palavra e que este aprendizado possa permanecer dentro de nós e gerar mudanças para que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Que a Tua bênção seja sobre todos os que estão participando, aqueles que geralmente participam e não puderam participar hoje, sobre a Tua igreja aqui em Pompeia, sobre a Tua igreja em todo o mundo. Nós te agradecemos também porque o Senhor permitiu conduzir um cristão até o Supremo Tribunal Federal. Acredito que ele fará muita diferença a favor do Teu reino e abençoe a vida dele, do pastor André Mendonça, para que ele seja um instrumento do Senhor para implementar a justiça e o Teu reino nesse país. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Eu gostei bastante de desenvolver esse estudo. É um estudo bastante prático. Parece que Paulo sai daquelas grandes ideias teológicas, dos primeiros capítulos, que são temas bastante difíceis, né? E aqui ele trata de um assunto bastante fácil, né? Relativamente fácil de entender, não fácil de evitar. Pecado não é fácil de evitar. Mas porque é algo que a gente consegue conviver, inclusive, na carne, e vive, muitas vezes, a questão do pecado, então, como assunto, nós estamos muito mais acostumados a falar sobre isso, né? Então, a proposta hoje é trabalharmos até do 5 ao 11, mas para contextualizarmos, eu vou já ler a partir do verso 1. Tá? O texto diz o seguinte, lá, Romanos capítulo 6, versos 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, até aqui a gente trabalhou na semana passada. Havia essas conjecturas no passado, tá? De que, bom, se a graça ela abundou onde abundou o pecado, então se pecarmos mais a graça vai se manifestar. Então, mais peco, mais a graça vai se manifestar. E Paulo diz, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Esse texto, ele não existe aqui para legitimar uma vida de pecado. Na verdade, está aqui para legitimar uma vida de santidade. Tanto é que ele faz uma pergunta, é praticamente uma pergunta retórica, aquela pergunta que tem uma resposta implícita em si mesmo, que ela não requer outra resposta. Que diremos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Isso é um absurdo. Mas havia pessoas que estavam nessa linha, né? E isso era algo, assim, totalmente horrível, totalmente horrível. E aí ele vai terminar ali essa sessão, o verso 4, dizendo assim que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Uma vida que não é em nada comparada àquela vida que nós tínhamos na herança que tivemos de Adão. E aí o verso 5, ele continua. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição.
Pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer nesse sentido. Bom, até o verso 4, basicamente, nós trabalhamos acerca de um tipo de reinado que o pecado exercia sobre nós. Então, fora de Cristo, nós éramos obrigados a pecar. E era uma obrigação, de fato, o fato de não estarmos em Cristo, por si só já era pecado. Então, não havia possibilidade de evitar um pecado. Você pode ver assim, alguma pessoa boa, e, gente, tem muitas pessoas extremamente boas, queridas, pessoas inteligentes, moralmente ética, às vezes demonstram uma ética muito maior do que muitos cristãos, e você se pergunta, essa pessoa, Deus não vai rejeitar essa pessoa. E eu sinceramente não gostaria que Deus rejeitasse essa pessoa. Mas essa pessoa, ela está em pecado. Ela está em pecado na medida em que ela não aceita, não assimila a vida de Cristo para si. Por si só, isso já é pecado. Então, mesmo que ela seja moralmente limpa, ela está em pecado. E o pecado é algo que condena. E esse pecado que a condena é justamente pelo fato de ela não estar em Cristo. E aí, nós vivíamos nessa coleira, né? Nessa servidão. Só que nós morremos para o pecado. E quando nós morremos para o pecado, nós não estamos mais eu diria assim, nessa jurisdição. Não estamos mais nessa jurisdição. Nós estamos sob a jurisdição de Jesus Cristo. Então, ainda que o pecado ele tente nos assediar, a nossa jurisdição é Cristo. Tá? É a ele que nós temos que obedecer. Mas por que nós continuamos pecando? Nós continuamos pecando, e isso é algo que eu vou entrar um pouco mais aprofundadamente depois, mesmo que nós não estamos mais debaixo da jurisdição do pecado, porque o pecado ele ainda nos assedia. E muitas vezes a gente volta a olhar para o Antigo Egito e fica lembrando das coisas possivelmente boas que tinham lá, ou como a esposa de Ló, que retornou o seu olhar para a cidade de Sodoma, onde ela vivia junto com sua família. E muitas vezes nós somos tentados a isso. Ora, se dessa forma fomos unidos a ele, a Jesus, na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. O apóstolo Paulo trata de nossa união com Cristo por meio de comparações. Ele usa aqui o termo semelhança. Do mesmo modo, a semelhança da sua morte, nós fomos mortos em Cristo, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. A primeira vez que semelhança é usada tem um sentido negativo, porque refere-se à morte, pois fomos unidos a Cristo na semelhança da morte dele. Então, em Cristo, todos os que estão em Cristo morreram a morte de Cristo na cruz. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E o objetivo dele era destruir o corpo do pecado. Verso 6 vai falar sobre isso. Destruir o corpo do pecado. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. E não sermos mais escravos do pecado. Uma vez que quem morreu não é mais súdito desse reinado maldito. Então, nós morremos a morte de Cristo com Cristo, né? E aqui, simbolicamente,
não é algo, claro, literal. Cristo quem morreu factualmente na cruz, mas a palavra diz que nós morremos em Cristo, a semelhança da morte dele, quando nós entramos para baixo do seu, da esfera do seu reinado, tal. Então, tudo isso teve o objetivo qual? Destruir o corpo do pecado, não sermos mais escravos do pecado. E uma vez que quem morreu, né, não é mais súdito desse reino, porque nós fomos justificados. A segunda vez que o termo semelhança aparece aqui nesse texto, ele é usado já no sentido positivo. Seremos também unidos a Cristo na semelhança da sua ressurreição. Aí você pode perguntar, mas pastor, você está usando sentido negativo, sentido positivo, mas aqui tudo não seria sentido positivo, porque tudo aqui, tanto a morte de Cristo quanto a sua ressurreição, e a nossa morte em Cristo e a nossa ressurreição em Cristo, não tem o sentido de permitir que nós entremos para o reino de Deus? Sim, mas é que a ideia de morte tem ideia de sofrimento, ideia de cruz, ideia de pagar a pena de um pecado. Então, nesse sentido, a gente coloca que o primeiro sentido de semelhança é um sentido negativo. E já a segunda semelhança tem um sentido positivo, porque trata de vida, trata de ressurreição. As duas coisas têm o ideal de nos levar, nos transportar para o seu reino de luz. As duas maneiras, tá? Então, nas duas vezes que a palavra semelhança é usada, Paulo tem a intenção de mostrar que seremos unidos a Cristo. Isso que precisa ficar claro para a gente. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós estamos unidos a Cristo. Só que tem um detalhe, não é possível sermos unidos a Ele na sua ressurreição, na sua vida, desejarmos essa ressurreição sem antes sermos unidos em sua morte, que é a morte para o pecado. Quer dizer, ir para o céu sem cruz, sem a cruz, é o mesmo que você querer entrar no estádio de futebol sem ingresso. Você vai ser barrado. Não tem como fazer isso. E se você tentar mesmo assim e for descoberto, vai ser realmente algo muito constrangedor, e a palavra vai tratar sobre isso nos evangelhos. Tá? Então, para termos essa questão da ressurreição, antes precisamos passar pela morte, sermos unidos na semelhança da morte de Cristo. E essa morte de Cristo tem a ver com matar o corpo do pecado, todo o sistema que nos governa nesse sentido, e também no sentido também de não sermos mais escravos desse pecado. Tá? Então, aí o Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte, olha, ele diz que nós fomos unidos em Cristo em sua ressurreição, para que também ressuscitemos e passemos a viver em novidade de vida. Então, é lógico que essa vida nova, essa vida em novidade, é algo que vai se apresentando na vida da pessoa dia após dia, e isso leva uma vida inteira, que é o processo de santificação. A partir do momento que um bebê sai do útero materno, ele experimenta uma novidade de vida. Ele sai da escuridão, ele vai para a luz nesse sentido. É claro que é uma ilustração, e toda ilustração tem o seu limite, mas a ideia é sair da escuridão para uma vida, para a luz. É isso que nós experimentamos. Só que seremos perfeitos desde o primeiro dia? De maneira nenhuma. O bebê, ele vai precisar de cuidados muito especiais, ele precisará do leite materno, não é qualquer alimento que ele vai conseguir ingerir, ele vai precisar ser limpado, ele vai precisar ser protegido, eu diria assim, das intempéries do mundo, das agressões do mundo, das imagens que o mundo produz por meio da televisão, da internet e tudo mais. A criança vai ser protegida disso. Mas ela vai continuar ali precisando desses cuidados, porque senão ela vai acabar morrendo de maneira precoce.
Então, o cristão, quando ele morre para o pecado, ele passa a viver uma nova vida, paulatinamente, ao longo de uma vida toda, ele vai precisando de, agora entre parênteses, entre aspas, menos cuidado, porque ele vai se tornando uma pessoa autossuficiente. E esse autossuficiente, você tem que entender que não é uma autossuficiência, eu sou um autossuficiente, não preciso de Deus, não é isso. Mas é alguém que já não precisa mais ser monitorado, cuidado tão de perto, é alguém que já conhece a palavra, já sabe tomar suas decisões. Ele já consegue ler, ele já consegue fazer, diante da questão da livre interpretação do texto, ele já consegue formular interpretações adequadas, ortodoxas, que ajudem ele a tomar boas decisões na vida. Tá? Então, é desse tipo de coisa que estamos falando aqui, sobre novidade de vida. E aqui vem a tolerância que temos que ter com pessoas recém-convertidas, né? Às vezes a pessoa vai continuar fumando por um tempo, né? Você precisa primeiro largar o cigarro para depois vir para a igreja. Olha, irmãos, o cigarro, vamos dizer que é um pecado, a pessoa está ali destruindo o corpo, mas se a pessoa deveria abrir mão de todos os pecados para então ela estar na igreja, olha, isso seria complicado, talvez nem nós estaríamos na igreja hoje, né? Porque tem tantos pecados que a gente vai cometendo ao longo da vida, né? Mas é claro, vai chegar o momento em que ele vai receber apoio, a igreja precisa dar um apoio para ele, vai dar um tempo, 1 ano, 2 anos, então quando essa pessoa estiver pronta, né? Aí sim ela vai conseguir abrir mão desse vício, né? Muito bem, tá? Isso é um pensamento meu, né? Talvez alguém aqui discorde, tudo bem, não tem problema em discordar, tá certo? Aí, o verso 6, é interessante que Adolf Paul fala o seguinte, ele vai fazer essa reflexão acerca do que Paulo diz. Adolf Paul diz que Paulo escreve o verso 6 sobre um assunto que já era do conhecimento da igreja, quando afirma, pois sabemos. Olha só o verso 6, o que ele diz. Verso 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Esse assunto, ele já era perfeitamente conhecido pela igreja. Então, o apóstolo ele apela para a consciência, para a inteligência, para a lembrança daqueles irmãos, dizendo, olha, nós sabemos o que aconteceu com Cristo. Ele diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Nós sabemos disso, isso desde o primeiro dia, lá quando fomos evangelizados, nós ficamos sabendo disso. Muitas vezes as experiências com Deus, que a gente chama de experiência com Deus, algumas são legítimas, outras nem tão legítimas assim. Muitas vezes nós apoiamos nessas experiências para tentar moldar a nossa caminhada com Deus. Acontece que uma vida baseada só em experiência acaba se tornando uma vida fragilizada. Ela vai ter experiência, vai ter momentos ali que Deus vai operar com algum tipo de milagre, alguma visão, algum sonho espiritual e tudo mais, mas a vida cristã ela não pode ser embasada nisso. Tanto é que o apóstolo Paulo ele diz que nós sabemos, pois sabemos que o velho homem foi crucificado com Cristo. Ele apela para a consciência, para a questão do ensino. E muitas vezes o ensino ele fica relegado ao segundo, terceiro nível, ele não ganha posição de destaque. Tá? Isso é muito problemático. Nós vemos hoje igrejas afundando doutrinariamente por conta de não conhecer a palavra. Mas a questão é a seguinte, quando a emoção passa, quando talvez Deus não se revela, o que sobra para a pessoa? Para ela realmente ter força contra o pecado, sobra muito pouco. Então, aqui não se trata de um terreno desconhecido para ninguém, nem para nós hoje. Nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Eles já haviam aprendido que o velho homem havia sido crucificado com Jesus, a fim de que o corpo do pecado fosse destruído. A morte de Cristo, e aqui quando fala de corpo do pecado, não significa que nós vamos morrer literalmente, tampouco significa que nós não tenhamos a possibilidade de pecar. Aquilo que eu falei na semana passada, que é uma frase de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, conforme a Igreja Católica prefere se referir a ele, fora de Cristo não possam pecar.
Agora, em Cristo, eu posso não pecar. Eu tenho essa possibilidade de pecar. Ainda que, por vezes, eu vou pecar. Mas eu já não estou mais submetido a um sistema pecaminoso, aquela ideia do pecado contumaz, de fazer porque eu estou preso numa coleira. Eu não estou mais preso na coleira. Cristo me tirou da coleira. Eu não estou mais preso nela. Então, a morte de Cristo, da qual a igreja estava ciente, e da qual a igreja própria padeceu de modo semelhante em Cristo, aqui envolvia consequências legais. Legais no sentido aqui de leis mesmo, no sentido forense. Morte para o pecado, libertação da escravidão do pecado e também justificação do pecado, que é o que ele vai tratar no verso 11. Hernandes Dias Lopes afirma: o reinado da morte pelo pecado não tem poder mais sobre nós, uma vez que morremos e ressuscitamos com Cristo. Esse fato histórico nos coloca em uma grande vantagem, uma grande vantagem. Olha, nós morremos e nós ressuscitamos com Cristo. Então, a vantagem que nós temos é que se antes de Cristo não podíamos não pecar, em Cristo podemos não pecar. Nós podemos não pecar. Interessante que Jesus reafirma, lá quando ele está com os discípulos, um pouco antes de ser capturado, ele fala: olha, orai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ainda assim a nossa carne ela está viva. Ainda assim o reino do pecado, ele continua. Nós morremos para o pecado no sentido de que nós não estamos mais legalmente debaixo do pecado. Tá? Tampouco nós vamos pagar alguma pena ou uma consequência eterna para esse pecado. Ainda que nós podemos ter consequências nesse mundo relativo aos pecados que nós cometemos. Isso sim, mas consequências eternas nós não temos mais. Porque Jesus, ele cumpriu todo o aspecto legal da lei ao morrer por nós. Tá? Então, sobre esse conhecimento que Paulo vai falar, assim, sabemos que o nosso corpo de pecado foi morto. Bom, sobre esse conhecimento, acerca de termos sido crucificados com Cristo, Paulo enfatiza que o crente precisa ser regido pelo conhecimento. Isso é interessante. Por isso que a igreja incentiva a leitura da palavra, uma leitura sistemática, pelo menos uma vez por ano, uma vida de igreja, tá? Porque o conhecimento bíblico você não adquire apenas pela leitura da palavra, mas você adquire eu diria assim, pelo diálogo e mesmo pelo confronto de ideias. Muitas vezes vem ideias assim, até antagônicas acerca de algum assunto teológico, e que quando o outro dá sua versão acerca daquilo, eu tenho a possibilidade de mudar o meu pensamento sobre aquilo. Tá? Então, ter uma vida não isolada, mas uma vida de igreja, em que conversas aprofundadas sobre a palavra de Deus, elas podem acontecer livremente. Livros de literatura cristã, eu diria assim, músicas boas, músicas com ensino bíblico, tá certo? Tudo isso nos ajuda e nos ajuda muito acerca do conhecimento. Então, aqui significa que devemos saber que fomos crucificados com Cristo. E aqui é um saber intelectual, né? É coisa de mente. Se eu não colocar, se eu não abastecer o meu cérebro com esse tipo de coisa, eu não vou saber. E logo, logo, quem sabe aquilo que eu sabia vai cair no esquecimento. O verso 6 diz que o velho homem foi crucificado com ele. E isso os crentes deviam saber. Mas quem é esse velho homem? Esse velho homem, amados, é a totalidade do que éramos antes de nossa conversão. Não se trata apenas da velha natureza, uma vez que a velha natureza ainda está presente em nós. Nós ainda temos tendência de, às vezes, olhar para o Velho Egito, o Antigo Egito. No entanto, cada vez menos, na medida que a vida vai passando, cada vez menos somos tentados a olhar para o Egito, porque a nossa vida vai sendo fortalecida pelo conhecimento e também pelas experiências.
Mas essa totalidade, ela se refere a esse velho homem, a totalidade, esse velho homem que foi morto na sua totalidade, refere-se à vida anterior não regenerada, totalmente apartado da graça. Esse velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado fosse destruído. Significa o corpo do pecado, ou o sistema do pecado na sua vida, aquilo que marcava jurisdição sobre a vida dele, isso fosse destruído. Então, não se trata, obviamente, do corpo humano, né? Como se nós tivéssemos ser destruído, mas da natureza pecaminosa que se expressa por intermédio do corpo, um corpo condicionado e governado pelo pecado. E era assim a nossa vida antes. Felizmente, o mundo ele não está num caos completo, porque mesmo muitas pessoas que não são cristãs, talvez a maioria delas, elas ainda têm a revelação geral na vida delas que marca suas vidas. Então, elas não roubam, não matam, não adulteram, não mentem, honram seus pais, mesmo que elas não honrem a Deus, não amem a Deus sobre tudo, mas elas ainda vivem um estilo de vida em que Deus está presente nessas questões. É por meio da graça comum, da revelação geral. Isso que eu acho bastante interessante. Tá? Então, o nosso corpo antes, ele era condicionado e governado pelo pecado, pois este pecado, ele usa o corpo para propósitos malignos. E ao usar o corpo para propósitos malignos, perverte os nossos instintos naturais, transformando, por exemplo, a sonolência em preguiça. É claro que às vezes a gente vai estar com sono, mas do sono para a preguiça é um passo. A fome ela vai se transformar em glutonaria. O desejo sexual vai se transformar em luxúria. O prazer num filme, o prazer num jogo, ou qualquer outro pequeno prazer da vida vai se transformar num grande vício que vai nos engodar e pode, inclusive, nos matar fisicamente. Pessoas viciadas em consumismo, viciados em açúcar e tantas outras coisas. Tá? Então, o que o pecado faz é justamente isso, ele perverte os nossos instintos naturais e transforma num corpo de pecado. E é desse tipo de coisa que Paulo está colocando aqui, para que o corpo do pecado seja destruído. No sentido de que, sim, nós vamos ter sono, mas nós não seremos mais preguiçosos, nós continuaremos tendo prazer na comida, mas nós não viveremos mais em função da comida. Seremos trabalhadores, mas não seremos mais dominados pelo trabalho e nem pelo desejo de ganhar dinheiro. Tá? E quando o crente ele continua viciado em algumas coisas dessas, não é sinal necessariamente que ele não seja crente, não é isso exatamente. Mas é que talvez Deus ele não permitiu que Deus santificasse essa área da sua vida ainda. É claro que eu já falei aqui, e isso são estudos que eu já fiz acerca do Antigo Testamento. É claro que existe pecadinho e pecadão, sim, né? Não existe pecadinho e pecadão, irmãos. A Bíblia, em nenhum momento, ela diz que não existe pecadinho e pecadão. Existe, sim. Existe, inclusive, o pecado contra o Espírito Santo, que não há perdão. No Antigo Testamento, havia pecados, os pecados que as pessoas cometiam deliberadamente, para esses pecados não havia sacrifício. Tá? Então, o pecado de um pensamento impuro, em termos de escala, ele é menor do que, por exemplo, o tráfico internacional de mulheres para a questão sexual. E é claro que Deus percebe esse tipo de coisa. Então, aí entra a questão, se a pessoa se converteu, mas ela vive nesse tipo de pecado contumaz, fazendo pecados grotescos, provavelmente essa pessoa nem seja salva. Provavelmente essa pessoa nem seja salva. Então, ali precisamos, porque o corpo do pecado dela foi destruído. Mas se ela ainda obedece esse tipo de coisa, e passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, isso não muda. É óbvio que aí, em determinados casos, até caso de polícia. Até caso de polícia. Aliás, tem até pastores sendo presos, né?
por crimes de pedofilia e outras questões mais. Então, o termo destruído aqui, para que o corpo do pecado fosse destruído, então o termo destruído aqui é traduzido do grego, que significa derrotar, incapacitar e destituir do poder. Ou seja, o corpo do pecado não será eliminado, não será morto. O sistema do pecado ainda existe no mundo. Mas na minha e na sua vida, na vida do cristão, ele não terá poder. Ou seja, o pecado será despojado de poder, subjugado, dominado. Hoje eu posso dominar, hoje eu posso dizer não, eu não quero fazer isso. A natureza adâmica não é extirpada na conversão, irmãos. Continuaremos tendo impulsos, continuaremos às vezes tendo desejos inadequados, mas nós recebemos poder para subjugar e eliminar esses pecados nas nossas vidas. Nós temos essa condição. O verso 7 diz que, vamos ver aqui o verso 7, pois quem morreu foi justificado do pecado. O verso 7 diz que quem morreu já foi justificado do pecado. A justificação é um termo legal que transmite a ideia de que um preso já cumpriu sua sentença e está quite com a lei, ele não deve mais nada. Especialmente se esse preso morrer, nada mais pode tocar a sua vida. O cobrador não pode mais cobrar a dívida porque ele está morto. Então, se alguém pega 30 anos de cadeia e morre, fica livre da pena. É essa a ideia aqui. Ou seja, quem morreu, a semelhança da morte de Cristo, a lei não age mais sobre essa pessoa. Então, essa pessoa não morre mais eternamente. Ainda que ela pode padecer nessa vida, mas ela morreu para o pecado, ela pode dizer não para o pecado, ela tem essa liberdade, e ela também não vai mais ser condenada pelos seus pecados, porque Cristo morreu por nossos pecados, ele se fez o nosso substituto, e nós morremos com ele na cruz. Esse é o status de quem está em Cristo, está justificado, pois morreu em Cristo para o pecado. Agora, do 8 ao 10, diz o seguinte: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Paulo traz aqui à superfície uma questão interessante, é uma questão de lógica. Se cremos que morremos com Cristo, devemos crer que com Cristo também viveremos. Quer dizer, a certeza que nós podemos ter da nossa salvação, ela se dá na mesma certeza de que nós morremos com Cristo. Então, quem morreu com Cristo pode afirmar certamente que será salvo, sem medo nenhum, sem medo nenhum. É claro que muitos irmãos talvez ainda vão ter dúvidas. E aí eu volto a dizer algo que eu já falei em algum momento, em alguma das nossas aulas. Não é a nossa certeza na salvação que nos torna salvos em Cristo, mas é Cristo que nos salva. Porque há pessoas que terão certeza dessa salvação, mas que de fato nunca morreram com Cristo. E quem nunca morreu com Cristo, que é o que vem antes, teologicamente falando, não poderá ressuscitar com Cristo. Tá? E quem ressuscitou com Cristo precisa necessariamente viver uma novidade de vida e demonstrar isso por meio dos seus frutos. Frutos cada vez melhores, mais abundantes, mais viçosos, mais graciosos. Então, aqui, ambas as crenças se complementam e formam a teologia da salvação do homem, ou a soteriologia, que é a teologia sotéria é salvação, né? Então, é o estudo acerca da salvação do homem. Isso aqui forma. A morte e a ressurreição de Cristo forma a base da nossa salvação. Então, ambas as crenças elas se complementam e formam essa teologia. Cristo morreu e Cristo ressuscitou por nós. No verso 9, diz assim: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. E aqui, quando falamos em morte, estamos pensando no domínio da morte, na jurisdição que a morte e o pecado têm sobre a vida da pessoa. Mais uma vez, Paulo relembra a igreja sobre algo que já lhes foi ensinado. Pois sabemos que,
tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer mais uma vez. Cristo morreu de uma vez por todas. Parece tão evidente que quem morreu não pode morrer mais. No entanto, Adolf Paul diz que havia uma tendência naquela época religiosa que propagavam experiências de redenção, utilizando-se de semelhanças, do mesmo modo que as palavras semelhanças são usadas aqui, só que num sentido totalmente diferente e sem a marca do Evangelho de Cristo. E esses supostos religiosos preconizavam o seguinte: elas partiam de impressionantes experiências na natureza. Por exemplo, o maravilhoso retorno da vida na primavera. Tudo morre, tá? Primavera, verão, né? Outono, inverno, tudo morre, tudo fica seco, e aí, novamente, aquelas árvores começam a produzir flores. O reiterado morrer e reviver da natureza foi potencializado, formando um mito de morte e ressurreição e reproduzido como experiência mediante um rico ritual. Quer dizer, muitos pensavam que, de fato, iam nascer e morrer, N vezes. Então, muitas pessoas, em busca de apoio, descobriam-se assim como sendo compreendidas os altos e baixos da sua existência, eu diria assim, da sua existência triste, infeliz. E nisso elas acabavam encontrando algum tipo de esperança. É como a doutrina reencarnacionista espírita. Não, mas essa pessoa vai ressuscitar de novo, ela vai reencarnar de novo. Mas esse tipo de coisa não preenche, não compreende nem o corpo doutrinário, porque Cristo morreu uma vez por todas para nos dar vida eterna. Então, por mais que amamos, por mais que nós admiramos as boas obras dos espíritas, essa formulação teológica que talvez eles carregam e talvez encontrem raízes muito antigas, isso não faz sentido nenhum. Isso, inclusive, invalida o sacrifício de Cristo. E gera um karma na vida da pessoa, em que a pessoa cada vez precisa renascer de novo para pagar o pecado, sendo que Cristo morreu de uma vez por todas por nossos pecados. Então, contudo, Paulo não queria de maneira alguma ser enquadrado nesses grupos quando falava com eles, segundo o presente trecho de morrer e ressurgir. Sua mensagem constituía em concordância com toda a primeira cristandade, ou com todos os primeiros cristãos ali, Pedro, Tiago, João, Filipe, André, e toda aquela turma, que era notícia de um acontecimento diferente, como nunca antes havia acontecido. E essa notícia fala do alto sacrifício de Deus e seu Filho Jesus Cristo. Esse de uma vez para sempre. Portanto, era diametralmente oposto ao pensamento cíclico das referidas religiões e demandava ser sempre de novo enfatizado. Olha só o que diz o verso 9. Cristo não pode morrer mais uma vez. Isso foi uma afirmação que eu fiz. Mas olha, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. É bem diferente daquela coisa de nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. É diferente de tudo isso. É claro que nós temos lá o milagre de Lázaro, né? E alguma outra pessoa no Novo Testamento que de fato ressuscitaram. Mas esse tipo de ressurreição foi apenas para evidenciar a glória de Deus. E eu não acredito que isso aconteça hoje. Eu não acredito que... mas lá tal pessoa ressuscitou. Eu não sei. Uma notícia claramente comprovada, eu particularmente eu nunca vi. Se os irmãos viram, depois até podem falar sobre isso. Mas eu nunca vi nos tempos modernos. Tá? Então, aí ele diz o seguinte, e esse, de uma vez para sempre, Cristo morreu, era diametralmente oposto ao pensamento cíclico das referidas religiões e demandava ser sempre de novo enfatizado. Então, com a mesma vigilância, nós temos de cuidar hoje da penetração de sabedorias da religiosidade natural. Tem muitas coisas interessantes pelo mundo, mas nem sempre o interessante é verdadeiro. E o interessante vai preencher o vazio da nossa alma. Podemos até ser convincentes, mas não conduzem para fora do círculo vicioso de esperanças
continuamente despertadas e continuamente frustradas. Um cristão que põe a sua esperança no horóscopo, o cristão que põe a sua esperança num vidente, ou mesmo em livros de autoajuda. Estamos cheios hoje de livro de autoajuda cristão, 8 passos para ter uma vida cristã vitoriosa. Eu não acho que, ainda que às vezes a gente divide isso de uma maneira temática e metodológica, a fim de podermos compreender aquilo, mas não há 8 passos. Não há 8 passos. O que há são passos que muitas pessoas no passado trilharam, vez ou outra, e que buscaram agradar a Deus com tudo que elas tinham e que o ambiente daquele período lhes favorecia. Mas não existe uma regra, um método. O método é você servir a Deus, é viver para a glória de Deus. É esse o método. Estar na igreja, ouvir a palavra, ter uma rotina de leitura de Bíblia, ter uma rotina de comunhão, é isso que vai nos fortalecendo. E, sobretudo, essa ideia consciente de que nós estamos mortos para o pecado. Então, eu não preciso ler um livro, 7 passos para vencer o pecado. Eu estou com o pecado, vou lá, confesso o pecado e sigo a vida. E quando surgir a tentação, ligo para alguém, peço ajuda, porque também para isso que a igreja serve, né? No sentido de nos dar amparo, apoio espiritual. E aí que a gente caminha para o verso 11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Então, qual que é a grande receita para ter vitória sobre o pecado? É se considerar morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo. Ora, se Cristo morreu de uma vez por todas e ressuscitou, também nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus de uma vez por todas. De uma vez por todas. Trata-se de algo que Adam Paul compara com um treinamento de autossugestão ou do pensamento positivo. E, claro, pensamento positivo não nos ajuda na salvação, mas ele está aqui fazendo uma comparação. É aquela ideia de vocês terem projetado na sua vida e lembrar todos os dias da sua vida, e essa lembrança, ela preconiza algo que já está dentro de você, que é o conhecimento. Você lê a palavra, então você só pode lembrar daquilo que você já sabia anteriormente. Então você lembra, você pensa naquilo diariamente. Então significa que todos os dias eu devo lembrar dessas verdades. E isso me fortalecerá para o pecado, para vencer o pecado, para o qual eu já estou morto. Morto, logicamente, no aspecto legal. O Hernando Dias Lopes diz que a nossa vida é dividida em 2 volumes. Eu achei genial essa percepção dele. O primeiro volume retrata nossas vidas antes de Cristo. Aqui se trata da história do velho homem que terminou com a morte legal do antigo eu. E o volume 2 retrata nossas vidas depois de Cristo. É a história do novo homem. Antes eu tinha um livro, o livro 1, marcado pela morte. Agora eu tenho o livro 2, que é um livro depois de Cristo, um livro que é marcado pela vida. Nós não podemos mais viver no volume 1 como se nossa morte e ressurreição em Cristo nunca houvesse ocorrido. Nós que já recebemos o que merecíamos na morte de nosso substituto Jesus Cristo, e assim, o primeiro volume está fechado, de tal modo que é incoerente o cristão viver como se o volume 1 nunca tivesse sido fechado. O volume 1 já fechou, o pecado contumaz fica para trás. Uma questão de exceção, eventualmente, poderemos pecar por omissão, por comissão, algum pecado ou outro. Quando surgir pecados grotescos, vamos evitar ao máximo. E se isso acontecer, buscaremos a confissão, tá certo? Mas o primeiro volume 1, ele foi fechado. E aí o autor complementa, porque aqui Paulo diz o seguinte: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A ideia de se considerar, considere-se mortos. Considerar não é se apropriar de uma promessa, não é isso, mas agir em função de um fato. Eu vou viver o hoje, o amanhã, a minha vida toda, depois que Cristo entrou na minha vida, como se de fato eu estivesse morto em Cristo
e vivo para Deus. Então, é isso, eu ajo em função de um fato, algo que historicamente aconteceu lá na cruz e que vem acontecer na minha vida através de um não viver mais debaixo do regime do pecado. Então, Deus não ordena que morramos para o pecado, não é essa a questão. Ele diz que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Aqui é uma cláusula, é um veredito. Vocês estão vivos para Deus. E em seguida ordena que hajamos de acordo. Que a nossa vida seja vivida de acordo com a glória de Deus. O fato continuará sendo válido mesmo que não obedeçamos. Mesmo que não obedeçamos. Tá? Aqui, e logicamente, o Hernandes Dias Lopes, ele é um autor, um pastor presbiteriano, em que eles entendem a salvação como uma questão fundamental, selada, que a pessoa não perde. Recentemente eu falei que estou reavaliando essa questão, tá certo? A partir do momento em que a gente começa a perceber pessoas que viveram profundamente arraigadas em Cristo por anos da sua vida, em algum momento começaram a pecar e saíram, e passaram a viver como ímpias. Tá? Então, aqui, o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que o fato continuará sendo válido, mesmo que não obedeçamos. É claro que, para mim, eu começo a entender, mesmo que não obedeçamos, são aqueles pecados que, eventualmente, a gente comete e que nos entristecem, porque o Espírito Santo atua na nossa vida. Mas, para mim, isso já não vale mais para pessoas que vivem num pecado grotesco, contumaz, e vivem assim até o final da sua vida, sem nunca demonstrarem arrependimento, tá? Queria só fazer essa ressalva acerca dessa frase. Bom, então, para finalizar, se estamos mortos em Cristo para o pecado, por que ainda pecamos? Porque estamos mortos para o pecado no sentido legal, no sentido forense. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Ele já não nos leva mais pela coleira. Significa que estamos judicialmente mortos, mas ainda podemos pecar, pois nossas tentações vêm do interior, da carne, e não apenas de fora, do mundo e do diabo. Uma vez que estamos mortos para o pecado, devemos nos considerar vivos para Deus, a fim de viver para Ele e agradá-lo. E aí, uma frase muito bonita, viver para a glória de Deus é a razão da nossa vida. Então, tudo que a gente faz, seja em comida, bebida, seja em qualquer outra coisa, que possamos fazer para a glória de Deus. Inclusive ir ao culto, inclusive participar de uma EBD, inclusive quando estamos conversando com os irmãos, inclusive quando estamos trabalhando, seja numa linha de produção ou no escritório de uma empresa, que possamos tudo isso fazer para a glória de Deus. Porque o corpo, o nosso velho homem, o corpo do velho homem, ele foi morto e agora nós já vivemos para Cristo. Agora nós vamos ter um tempo de conversa. Conforme eu falei na semana passada, nós não teríamos mais os grupos pequenos, tá certo? Vamos ter aí uns 20 minutos, né? Vai passar um pouquinho das 10, se alguém precisar seguir, sair antes, não tem problema. Mas são perguntas bem genéricas, tá? Eu gostaria de saber, em termos de lições, o que você conseguiu tirar de lição, o que você compreendeu, o que é possível aplicar na vida, alguma outra experiência que você poderia ter, que gostaria de compartilhar, tá certo? O que você não entendeu, né? Aí o pastor Guto explica. E fica com vocês aí a palavra, tá? Vamos tentar não nos delongar muito na fala, para darmos também espaço para mais pessoas falarem, tudo bem? Pastor Marcos, eu queria só fazer uma colocação e ver se... Eu vi uma coisa sobre isso, eu gostaria só de colocar para você, né? Bom, a frase que me chamou bastante atenção é: a natureza adâmica não é extirpada na conversão, mas recebemos poder para subjugá-la e eliminá-la, né? Quando a gente
O pastor Caio Fábio, na época, né, que ele tinha o seu ministério bem ativo, ele usava Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. E ele usava uma expressão assim, a seguinte, que nós temos que aprender a viver morrendo para morrer vivendo. Ou seja, você também usou aqui que a gente precisa, Paulo enfatiza o crente que ele precisa ser regido pelo conhecimento, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai se posicionando, a gente vai decidindo a morrer para que o poder da ressurreição venha sobre nós. Esse tipo de abordagem tem respaldo mesmo nas Escrituras? É coerente isso, dizer que eu preciso aprender a viver morrendo para morrer vivendo? Preciso aprender morrendo, porque a ideia ali é estar morto em Cristo. Para... Tá, aprender, segue a frase. Viver, eu preciso decidir cada dia, decidir viver de forma que eu morra para que o poder da ressurreição venha sobre mim. Sim. Esse próprio texto, ele já dá esse respaldo. Sim. Tá. Eu tenho que entender que dia após dia que eu estou morto em Cristo. Então, Isso, viver dessa maneira, com essa percepção de que eu estou morto em Cristo, isso me ajuda a viver. Isso, a frase dele é essa, viver morrendo para morrer vivendo. A ideia de você morrer para si, para o mundo, dia após dia, né? É isso aí. Ele complementa dizendo a história do servo de orelha furada lá, de que nós somos livres e a gente decide, com essa liberdade, escolher por Cristo e andar nos seus caminhos. Exatamente. Perfeito. Tá correto. Eu concordo com essa frase, sim. Uhum. Que outra lição, ou alguma outra frase que destacou, que você achar interessante? Eu sempre me toco na palavra onde fala assim, a gente é salvo, mas a gente estamos mortos para os nossos pecados em Jesus Cristo, mas porque nós pecamos ainda? Porque nós ainda pecamos, né? O pecado já não teria mais domínio sobre nós, mas a carne da gente faz com que a gente continue pecando, porque vem vontades, vem pensamentos impuros. E aí me lembrei, me ajude aqui vocês, que tem uma passagem no Novo Testamento que fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? O que eu quero fazer, o certo, que eu sei que tem que fazer, eu não consigo fazer, mas o que eu sei que é errado, esse sim eu faço. Quem me livrará disso? Aí depois vem, graças a Deus, por Jesus Cristo, que ele nos dá o livramento, né? Acho que está, não sei se é Romanos Coríntios... 7. Romanos 7, se não me engano. Romanos 7. Então, me lembrei disso, né? Que nós estamos... pela lei, mortos, mas a gente pode pecar, porque a gente tem tentações que vêm do interior da carne, de fora, né? Vem de dentro de nós, vem de fora. Como está essa sua frase aqui, que o Hernandes Dias Lopes está falando, né? Então, o que podemos fazer? Aí que a gente precisa do corpo de Cristo, né? Que se a gente viver sozinho, a gente pode cair, mas se a gente estiver
numa comunidade em que um e outro a gente pode confessar e levantar, aí a gente tem chance de a gente corrigir e deixar que Jesus possa transformar todas aquelas coisas ruins que a gente ainda continua preso, né? Mas toda vez que eu leio essa parte, me vem assim bem forte, né? Que miserável homem que sou. Quem me livrará desses pecados, dessa morte, né? Então, hoje eu consegui entender que estamos judicialmente mortos, mas a prática, a carne, as tentações fazem com que a gente possa pecar. Então, precisamos uns dos outros para estar nos exortando e a gente estar confessando. E isso é no dia a dia. Se isto for morrer, toda vez que a gente querer, assim, como fala, já está morto no pecado, mas pecar de novo, então a gente tem a chance, graças a Deus, em Jesus, para podermos estar levantando. Então não é uma condenação, não é uma coisa assim, mas é uma chance que Jesus nos dá para estarmos aperfeiçoando o dia a dia. Então é isso que sempre vem à mente. Quão miserável eu sou, mas quem que vai me tirar aí dessa morte, dessa terrível coisa que vem em tentando as nossas carnes? Isso é diário, isso é toda hora. A gente está no mundo e a gente vive rodeado de coisas assim que nos pressiona, né? Então, todo dia a gente tem que decidir, né? Então, eu fico falando, o que eu vou decidir hoje, né? Como que eu vou matar isso que está dentro de mim? E eu sou miserável mesmo, porque só através de Jesus. A gente mesmo não consegue ficar livre do pecado, porque vem de fora, ou vem da nossa cabeça. É isso que eu queria compartilhar. Será que esse pensamento está certo? Certo, você resumiu muito bem, Márcia. Né? Estamos mortos porque nós não estamos mais no domínio do pecado. Hoje nós podemos trabalhar, mas sem ser dominados pelo trabalho. Nós podemos comprar, adquirir coisas, mas sem ser dominados pela cobiça, né? Pelas dívidas, tá? Pelo consumismo, pelo sistema do mundo. Nós podemos conviver com as pessoas, mas sem nos sentirmos totalmente codependentes dos outros, no sentido emocional, tá? Nós podemos viver uma vida muito legal, mas sem ser escravos. Se em algum momento a gente der uma resbalada, filhinhos, não pequem, mas se alguém pecar, né? Aí entra a questão da igreja, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas que se decepcionaram com a igreja e tal, e saíram. Eu não preciso de igreja, gente. Igreja foi uma coisa que Jesus instituiu, a igreja dele, né? E ele nos fez para estarmos juntos, para cooperar uns com os outros, para nos exortar, né? Para nos aconselhar, para haver essa confissão mútua, né? Não significa que a pessoa tem que confessar para toda a igreja, mas tem até alguém ali para... Olha, Márcio, eu tô passando por isso, me ajuda, ora por mim, a barra tá difícil. É nesse sentido, tá certo? A pessoa que está desigrejada, ela não vai ter isso. Esse círculo de intimidade que a fortalece para viver uma novidade de vida. Mais alguém? Bom dia, eu gostaria de comentar, eu lembrei exatamente desse texto de Romanos 7, que a Márcia mencionou, né, dessa luta de Paulo, que ele coloca que é a nossa luta, é a luta de todos nós cristãos, mas no final daquilo, né, que ele expressa ali, ele diz graças a Deus por Jesus Cristo, e já em seguida no capítulo 8, o primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos, ele fala, portanto, né? Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, e ali ele vai explicando várias coisas, e no final, e aqui no 8 mesmo, que a gente vai estudar, né, Pastor Marcos?
e esse texto aqui é muito maravilhoso. Ai, gente, peraí que eu tinha... Mas ele fala que nós já não estamos mais sob o domínio da carne, né? Então, ele, ao mesmo tempo que traz essa realidade, dessa, digamos, essa luta da carne com o espírito, né? Desse pecado que quer se manifestar, mas ele também traz essa boa notícia. Eu acho que isso que a gente deve levar, né? Essa boa notícia, que nós não estamos mais sob o domínio desse pecado, né? Quer dizer, nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, essa escolha eu acho que é nossa diária, né? E o poder de Deus em nós vai nos ajudar a escolher não pecar. E se nós pecamos, nós nos arrependemos diante de Deus. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho para todos nós. Então, o que eu vejo aqui, eu lembrei muito desse texto de Romanos 7, dessa luta de Paulo, que ele está falando, o que eu quero fazer de bem eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E aquela luta, aquela angústia que a gente vê nesse texto de Romanos 7, né? Que a gente se identifica com isso também. Mas no final desse texto ele já traz essa boa notícia. Graças a Deus por Jesus Cristo. E já no capítulo 8, ele começa dizendo, portanto, não há mais condenação. Então, é um exercício da nossa fé cristã, né? Da gente não viver debaixo dessa culpa mais, porque essa culpa já foi paga por Jesus. E isso não significa, a gente estudou isso também a semana passada, né? Por causa disso, agora que eu vou pecar um monte, porque daí eu peço perdão e está tudo certo. Não é esse o sentido, né? Mas é o sentido de que Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele que já venceu tudo isso e nós, junto com eles, com Jesus, podemos vencer. Então, me traz uma grande esperança, muita esperança, na minha vida diária, nos meus pensamentos, que não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos de Jesus que vai passar a habitar na minha mente, né? Porque Paulo também fala que nós temos a mente de Cristo, né? Então, eu penso que é uma caminhada realmente diária e da gente, esse pecado a cada dia, para nós vai perdendo a força mesmo, né? E enquanto a gente estiver nessa terra, eu penso que a gente vai ter essa tendência a pecar, mas a gente tem a graça de Deus que nos recebe de volta, né? Então, eu queria falar isso, que eu lembrei desse texto de Romanos, mas eu também lembrei imediatamente do texto do Romanos 8. Eu vejo para mim como assim, aquela esperança, aquela lembrança de Paulo para nós, não desistam, não desanimem, não fiquem entristecidos ou desanimados, porque a esperança já está posta, né? Não há mais condenação sobre nós. Então, isso me alegra bastante, porque são palavras e textos assim conflitantes até, né? A gente fica naquela realmente miserável homem que nós somos, mas Deus nos resgata, né? Então, eu acho que essa mensagem da graça, da esperança, que eu vejo também que o livro de Romanos traz isso, traz muita graça de Deus, né? Apesar de tudo isso que ele está falando aqui, acho que o que deve ficar bem forte para nós é essa esperança, essa graça de Deus que está diante e disposta aí para nós, né? Exposta para nós todos os dias. É isso. Posso falar? Perfeito. Pode, Esther, claro. Eu quero falar o seguinte. Quando eu era pequena, eu tinha muito medo, que em casa nós éramos em 5 filhos, e depois que tomasse banho, tinha que estender a toalha lá fora, no quintal. Eu morria de medo, porque o quintal tinha árvores, tinha coisas que a gente, sei lá, pensa que tem alguém, ou que vai acontecer alguma coisa com a gente. Aí eu comecei a pensar, nossa, eu estou com medo. Aí como que eu fui resolvendo? Cada dia eu ia correndo, estendia a toalha e voltava correndo. Aí eu falei, não, amanhã eu vou correndo, estendo a toalha e na metade do caminho eu volto devagar. E foi assim até eu conseguir vencer o medo. Agora, a gente tem coisas simples que eu estou dizendo. Agora, desde julho, eu estou lutando muito contra
a hemoglobina glicada, que é a glicose muito alta, a glicemia muito alta. Desde julho, agora em novembro, a minha glicemia glicada, a hemoglobina glicada abaixou 2 décimos. Foi sacrifício, muito, porque eu não quero tomar remédio de diabetes, para diabetes. E está sendo muito difícil ainda. Abaixou, eu pensei, e agora eu vou poder comer macarrão, vou poder comer batata, vou poder comer quando eu quiser, como eu sempre comi. Mas não é assim. Aí cheguei no médico, o médico falou, parabéns. Mas depois eu caí em mim, que o que abaixou foi o meu esforço de não comer. E eu creio que isso aí vai ser a minha vida toda. Não comer aquilo que vai me fazer subir, porque eu não quero tomar remédio. Não, pode ser que eu vou ter que tomar remédio, e aí tudo bem, né? Não tem jeito. Mas eu vejo assim, que a minha luta é com a comida, com como que fala? O amido, açúcar. Nós não estamos comendo quase açúcar, eu e o Gil. O Gil está fazendo sacrifício também. Tô. Não, mas ele come quando ele pode, ele come, mas abaixa a glicose dele. A minha não, se eu comer uma pizza, já vai, acho que subir, o dele não. Então, eu vejo assim que para cada um nós temos um pecado, nós temos uma dificuldade, que realmente a gente tem que lutar. E eu estou falando assim, uma coisa que está me afetando a mim, mas às vezes a gente tem um pecado que afeta a todos. O meu procedimento vai afetar a todos. Então, eu vejo assim que é uma luta que, graças a Deus, que no céu não vamos mais precisar lutar por isso. E aí eu falo, Maranata, vem Jesus. Não só por isso, mas é uma luta que eu acho que é constante e realmente a gente vendo, mas o Paulo fala, graças a Deus, graças a Deus, mas é uma luta. É isso que eu queria falar. Nós temos ouvido sempre o termo o novo normal, né? Eu venho conversando com a Esther sobre o novo normal dela, né? E acaba sendo também o novo normal meu, né? Mas eu vejo essa questão do dilema de 2 ângulos. Um é o ângulo pessoal, como eu resolvo isso com Deus. Só que tem um outro ângulo da coisa, que é entre nós, né? Foi falado o termo os desigrejados. Eu fiquei pensando nesse termo já faz um bom tempo já. Por que que o desigrejado ele sai da igreja? Ele vai embora. Normalmente, a decepção com as pessoas, né? Normalmente, não é com Deus, é com as pessoas. Então, eu fiquei pensando, como que uma das formas da gente poder contribuir para que isso não aconteça as pessoas ficam decepcionadas entre si. E ficam mesmo, porque alguém erra, alguém peca, e isso você resolve com Deus, e para você está tudo certo. Mas quem você ofendeu, você criou um problema para as outras pessoas, você acha que não precisa resolver. Mas eu fiquei pensando agora, tem dois ângulos da questão, entre eu e Deus, entre eu e os irmãos. Essa decepção, eu acho que tem muitos livros sobre esse assunto, né? Mas a decepção vai com a hipocrisia das pessoas, a minha hipocrisia, né? Então, quando eu peco, eu ofendo a Deus e as pessoas. Normalmente, eu resolvendo com Deus, para mim está tudo certo. Mas, entre os irmãos, não está certo. Se eu pequei,
na presença de irmãos, eu devo me reconciliar com os irmãos. A perfeição, ninguém espera que aconteça em todos, mas a autenticidade da vida cristã, acho que vai ser importante para que os que estão sendo ofendidos por mim, eu consigo mostrar que eu preciso resolver com todo mundo, e não só com Deus. Então, acho que foi uma coisa que Deus vem me mostrando, né? E a autenticidade da vida cristã é isso também. Quando eu tenho que pedir perdão em público, porque ofendi em público, isso vai mostrar que eu não sou perfeito, mas as minhas imperfeições eu posso mostrar. Então, é isso, pastor Marcos. Desculpa, eu acabei clicando num botão aqui sem querer, mexendo no cursor e acabei clicando no botão de gravação. Posso comentar uma coisa, Marcos? Sim. Eu estou muito feliz e impressionado com essa lição, né? Foi uma lição muito boa, prática e muito equilibrada também, né? E também, assim, fiquei feliz de alguns irmãos, né? Pelo menos a Márcia e a Josi já deram até um spoiler do capítulo 8, né? Capítulo 10, já deram uma adiantada, assim, mostrando, claro, o conhecimento da palavra, né? Conhecimento da totalidade da palavra, e isso realmente é muito bom e admirável. Eu queria só, assim, dar a lição de hoje, dentro da pergunta aí, né? Uma coisa que sempre me impressionou, desde que eu era adolescente, né? Essa palavra que aparece no versículo 10, que Cristo ali, ele morreu uma vez por todas, né? Uma vez por todas é muito forte isso, né? Então, a parte de Cristo, ele já fez, né? Ele já passou pela cruz, e foi uma vez só, e essa vez foi suficiente. Agora, para nós, né? Para nós é um pouco diferente, né? Não significa que ali está tudo resolvido para nós, né? Porque para nós a palavra é: dia após dia tome a sua cruz e siga-me, né? A cruz é o lugar da redenção, é o lugar do perdão, é o lugar onde quando nós pecamos nós temos a possibilidade de sermos redimidos novamente, né? Ou declarados justos ou perdoados. Então, graças a Cristo, né, que uma vez por todas morreu, é que a gente pode viver o nosso dia a dia, mesmo que de tempos em tempos a gente caia em algum pecado, a gente tem essa possibilidade. Por quê? Porque andamos dia após dia com a nossa cruz, né? E é onde a gente pode realmente depositar nossa confissão, o nosso pedido de perdão, e ali onde Cristo, que já fez a sua obra, vai nos redimir. Então, é muito gostoso entender a dinâmica da vida cristã, né? E nós não estamos imunes ao pecado, nós não ganhamos imunidade do pecado, né? Mas a gente agora sabe o caminho, e o caminho é a cruz, né? A gente sabe que a gente pode sempre retornar aos pés da cruz, onde Cristo, de uma vez por todas, já morreu, já derramou o seu sangue e já nos declarou justos, né? Então, é muito gostoso a gente entender isso, e isso nos traz esperança, né? Como tá lá na frente em Romanos 8, 10, né? Então, é muito bom a gente ter essa percepção, porque isso nos ajuda, né? A ter uma vida em que a gente não fique assim com aquela síndrome de derrota, né? Puxa, eu pequei, eu não tenho jeito, esse tipo de coisa, né? Não, a gente tem jeito, né?
A gente tem para onde retornar, a gente tem, a gente pode sempre voltar aos pés da cruz e confessar e receber o perdão de Cristo, né? Então, e essa é a vida cristã, né? Ninguém pode dizer que nunca mais vai pecar, né? Porém, a gente pode afirmar que sempre que confessarmos e voltarmos para a cruz, seremos perdoados, né? Essa é a nossa certeza. Perfeito, perfeito. Bom, 10h20, já passamos bem do horário hoje, mas a conversa estava muito, muito legal, né? Eu só estou preocupado com o Gilson, tá? Muito preocupado com ele. O Guto, o que nós podemos fazer para ajudar ele? Trazer para tomar café na igreja? Trazer ele para a igreja para comer um docinho. Mas eu faço doce, sim. Quem disse que eu não faço? Sem açúcar não é doce. Eu faço com farinha de amêndoa. E faço com algum xilitol. Com banana. Adoçado com maçã, adoçado com banana. Isso, Tá bom. Mas tá bom, o pastor Guto, ore pela saúde da Esther, pelo Gilson, por todos nós. Te abençoe, Gilson. Amém. Ok. É para eu terminar com uma oração, é isso? Por favor. Ok, vamos orar então. Deus, muito obrigado pela riqueza da tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem dado também capacidade ao pastor Marcos Roberto de nos decifrar a tua palavra, Senhor. Obrigado por essa lição tão bem elaborada e realmente nós aprendemos muito nessa manhã. Continua falando, Senhor, aos nossos corações, que a Bíblia realmente possa nos inspirar e nos surpreender a cada dia também, Senhor, e que nós possamos viver segundo essa tua palavra, Senhor. Queremos lembrar também da saúde da Esther, Deus, que esse controle rígido que ela está tendo, Senhor, na alimentação, possa realmente surtir o efeito esperado, Senhor, para que ela não tenha que tomar remédios, que eu possa realmente abençoar, para que ela possa ser, sim, perseverante, e também ela colocou, ó Deus, nessa comparação, nessa analogia, Senhor, com a nossa lição de hoje, e realmente, ó Deus, nós, assim como a Esther tem evitado aquilo que pode fazer mal para a sua saúde, nós também temos que nos vigiar para que não caiamos no pecado, não vivamos dentro do pecado, Senhor. Então, ó Deus, abençoe, Senhor, para que todos nós possamos realmente estar, assim, vigilantes daquilo que pode nos fazer mal, ó Deus, e te damos graças, Senhor, nós agradecemos, porque mesmo que a gente peque, que a gente caia, Senhor, obrigado porque o Senhor deixou um caminho, que é o caminho da confissão, o caminho da cruz, para nos perdoar e nos redimir, ó Deus, e nos justificar, Senhor, de toda injustiça, ó Deus, e o Senhor possa realmente continuar abençoando para que todos nós tenhamos sempre este caminho e possamos sempre retornar aos pés da cruz, ó Senhor, para que possamos, sim, ó Deus, viver uma vida de santidade e termos a vida eterna. Muito obrigado por este momento, abençoe este domingo, que seja um domingo muito bom com as nossas famílias também. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Até semana que vem, se Deus permitir. Boa macarronada de arroz, macarrão de arroz, sei lá. Bifum para você, Esther. Isso, não, bifu não, é harusame. Harusame.